lancei conto novo. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o meu conto novo, Pássaro Branco. E eu vou explicar um pouquinho sobre como é que foi o processo de criação e vou também ler o primeiro trecho do livro. O livro, ele começou como um desafio. Eu tava na casa de um amigo e ele falou, ou fui eu que falei, não lembro. A gente falou sobre começar a escrever essa história em uma semana, e onde a gente sortearia um tema e a gente diria uma palavra para o outro escrever sobre isso. Eu não lembro qual foi a palavra dele, mas a minha palavra foi ventilador e o meu tema foi distopia. E aí eu tinha que construir alguma coisa em cima disso. Então nessa mesma noite que a gente propôs esse desafio, eu fui para São Paulo. Isso, eu tava no aeroporto e eu comecei a pensar sobre essa história que eu iria criar e como é que eu faria uma distopia com a palavra ventilador. Eis que surgiu o plot com esse protagonista chamado Gabriel. Gabriel, ele trabalha numa loja de ventiladores durante o dia e durante a noite ele tá envolvido ali com a criação da droga mais popular desse momento, que seria o pássaro branco. É um cenário distópico não tão distante da nossa realidade atual, porque as pessoas elas estão constantemente afogadas nas suas rotinas de trabalho, e o que acaba saindo disso é que as pessoas estão demasiadamente apáticas, o que não é muito diferente de como as coisas estão agora. E o pássaro branco é capaz de fazer as pessoas sentirem outra vez, o que não é muito diferente das drogas que a gente tem. Mas o ponto é que essa droga ela é especial de certo modo, e isso faz com que as pessoas se interessem por ela. Mas eu acho que tem a ver com um rolê muito maior, que eu não vou dizer aqui agora. A história começa num dia quando o Gabriel ele tá fechando a loja, e aí o namorado dele, o Thiago, propõe que eles vão encontrar, que eles fossem encontrar uma policial que quer a ajuda do Gabriel para poder fazer uma droga nova especial para a namorada dela, que assinou com uma cabine de suicídio. Nesse cenário que eu criei, suicídio ele funciona de uma forma institucionalizada, ou seja, as pessoas que querem se matar, elas entram em contato com o governo e elas assinam um documento avisando o que elas querem fazer. É um pouco mais elaborado que isso, mas lendo a história vocês vão entender. A minha primeira inspiração para fazer esse conto foi a música Winter Bird, da Aurora, porque ela fala que tudo que ela precisa é se lembrar como se sentir viva outra vez. E foi aí que eu tive a ideia desse pássaro branco e essa ideia de que essa droga seria capaz de fazer as pessoas se sentirem novamente, se sentirem vivas novamente. E eu acho que o segundo ponto, acho que é um elemento muito importante da história, é o álbum Descanso, Flowers for Vases, não sei, que é o segundo álbum da Hayley Williams, na carreira solo dela. E a primeira música do álbum é First Thing to Go. E essa música foi o que deu o tom que eu acho que a história precisava, pelo menos na minha cabeça. Fazer uma história sobre luto, onde o que levou o Gabriel a criar essa droga foi a relação que ele tem com o pai dele, que faleceu por suicídio também. Então, lidando com o luto, o Gabriel ele vai entrar nesse processo de criar droga e entender e se entender nessa realidade toda. Como foi criar esse futuro não tão distante, mas tão delicado de explorar? Eu nunca assisti Blade Runner, mas eu cresci consumindo distopias como Jogos Vorazes, Divergente e tudo mais. E acho que todo mundo, não todo mundo, mas boa parte de nós tem um imaginário muito forte sobre esses futuros onde as tecnologias são diferentes e tem muito neon. Na sociedade, o capitalismo ele tá no suco extremo da... não sei. E as pessoas só vivem para trabalhar e algumas coisas elas foram retiradas, como por exemplo a arte. Nessa realidade as pessoas não têm mais contato com a arte, com música, literatura e tudo mais, o que acaba tornando ainda mais intensa todos os sentimentos de falta de sentimento. Mas acho que o que mais pesa, talvez, se a gente for analisar a nossa sociedade e o que, no caso, seria o que nos dá força, são as nossas válvulas de escape, no caso, a música e a literatura e o audiovisual. Então, quando a gente tira a arte, a gente deixa somente essa rotina de trabalho muito intensa, acaba que a gente tem um bando de robôs vivendo no automático.
Não sei, eu acho que é um pouco mais delicado que isso. Eu acho que todo esse rolê é muito delicado. E aí vem uma parte que pra mim não foi tão difícil de escrever, mas é uma coisa que eu penso muito e que é uma coisa delicada de falar sobre, principalmente numa obra pública que vai chegar em outras pessoas. E eu preciso ter cuidado na hora de falar sobre isso. Eu sou estudante de psicologia, tô no meio da graduação ainda, mas pensar sobre saúde mental, pra mim, é pensar sobre contexto social. A gente não pode dissociar a realidade das pessoas e o sentimento que elas têm perante a vida. Eu já vi pessoas dizendo que depressão seria desconexão com a vida, e eu penso muito sobre como é que eu vou reconectar uma pessoa com a vida quando a vida é de constante violência. Quando a gente pensa em pessoas que estão em situação de pobreza extrema e violência de vários níveis e aspectos. Então, pensar nessa sociedade onde as pessoas elas estão desamparadas, eu acho que foi o que veio de mais forte pra mim na hora de escrever sobre isso. E eu tava lendo uma notícia sobre lugares do mundo onde as pessoas estão pra fazer suicídio assistido. E eu fiquei aterrorizado com essa possibilidade de que o governo ele tá possibilitando que pessoas mais pobres elas cometam suicídio de forma legalizada. Então eu ampliei essa estrutura onde as pessoas elas sinalizam para o governo o que elas desejam fazer, e o capitalismo da sua forma mais plena acaba se apropriando disso. Até se a gente for pensar que o suicídio ele é um problema porque a gente está perdendo mão de obra. O que é péssimo de se pensar, mas é um aspecto da nossa sociedade. Então a gente vai ter o nosso protagonista, que é o Gabriel, o namorado dele, o Thiago. A gente vai ter a policial e a namorada dela, que quer cometer suicídio. Então a gente vai acompanhar um pouco desses 4 personagens principais nesse trânsito por essa cidade que seria uma Salvador futurística, que nem se chamaria Salvador nesse futuro que eu imaginei, porque eu falo também sobre a importância da língua, sobre como a língua ela tem poder, e quando a gente tira algumas coisas da língua, a gente meio que muda a estrutura da nossa sociedade. Então, se a gente for pensar numa sociedade que ela retira a religião também, que seria um ponto de conforto para as pessoas, a gente tira muita coisa, principalmente o fato de que Bahia de Todos os Santos não seria mais a Bahia, de que Salvador não seria mais Salvador, e que os dias da semana teriam nomes diferentes, né? Então é nesse cenário que se estabelece Pássaro Branco, e eu vou ler o primeiro trecho do livro para vocês. A primeira coisa a desaparecer de mim foi o som de sua voz, restando apenas o movimento de seus lábios enquanto ele cantava para mim. Estalo nas cordas que faziam meu corpo se arrepiar, sumindo aos poucos, ficando comigo as imagens em movimento dos seus dedos furiosos sobre as cordas, como se eles fossem deuses e os fios de aço mortais a serem punidos. Meu nome é oriundo do seu, ganhando um sabor amargo na minha boca depois que ele morreu. O luto se enroscando em mim como um vírus consciente que se alimenta da certeza de que seja lá do que seu DNA é feito, o meu é também. Assim como os prédios formam a cidade, e as luzes que nunca se apagam fazem daqui um céu estrelado brilhando sobre a terra, o som dos carros soando quase como o onírico cantar dos pássaros no que as pesquisas contam ter sido a pura natureza. O cinza engolindo o animal dentro do humano, trocando nossas veias por fios. O cenário perfeito para um crime. A morte do eu riscada no chão com giz. Meus pensamentos inocentes se acelerando e se misturando dentro da minha própria cabeça, enquanto meus olhos seguem as hélices do ventilador de teto, que gira e gira. O cliente à minha frente tenta chamar minha atenção. Ele estala os dedos perto dos meus olhos, sequestra-me de volta à realidade. Fim de turno, digo, como se isso fosse desculpa para o meu descaso. Eu espero que gostem da leitura. Caso vocês tenham gatilho com ideação suicida, luto e suicídio, eu não recomendo a leitura do conto por agora. Busquem ajuda profissional sempre que possível, e eu acredito que juntos a gente pode fazer um pouco de diferença aí no mundo. Então é isso. Fiquem vivos e bem na medida do possível, e até mais.